Boa noite, estamos novamente aqui na Rádio Inquieta para mais um café. Desta vez o convidado é o professor António Amaro das Neves, que tenho o prazer aqui de receber. Boa noite, Sr. Professor. O Sr. Boa noite, muito Professor obrigado. é um prazer, é um historiador que provavelmente terá um conhecimento mais aprofundado da cidade de Guimarães. O seu blog Memórias da Araduca é visitado por quem quer perceber e saber um pouquinho mais da história da nossa cidade e relacionada com outras situações. Também tem a especialidade da história na vertente demográfica, que procura estudar o desenvolvimento da população sem recorrer à estatística. Também procuraremos, durante esta conversa, aprofundar alguns temas mais ou menos quentes que já foram aflorados pelo professor e, por isso, vamos avançar logo com uma pergunta essencial para perceber tudo. Professor, permita-me que eu o trate por António. Sim. De onde é que vem este gosto pela história, desta investigação que faz? Vem, não sei de onde, vem desde pequenino. Em boa verdade, eu quando era adolescente queria ser ou investigador da Judiciária, porque tinha amigos que o eram, ou jornalista, coisa que tentei, mas com que não me dei bem, não gostei, e historiador. Portanto, estudar história foi sempre é tudo dentro do mesmo ramo. Era isso que eu ia dizer, na questão da investigação. E, portanto, eu comecei a fazer investigação, ainda era aluno do Liceu de Guimarães, ainda se chamava Liceu de Guimarães, com a professora Norberta Amorim, que foi a minha professora do ensino secundário nos últimos anos do ensino secundário. E depois ela vai trabalhar para a Universidade do Minho, enquanto eu estou a tirar a licenciatura na Universidade do Porto. A professora Norberta Amorim tornou-se professora da Universidade do Minho. Era alguém que já tinha um percurso anterior no âmbito da demografia histórica, que é ao contrário daquilo que disse, trabalha com estatísticas, mas não trabalha com estatísticas que sejam institucionais, ou seja, tem que construir as suas estatísticas. Exatamente. O trabalho é um trabalho estatístico bastante denso, mas, em boa verdade, trabalha com reconstituição de famílias a partir de registro de nascimento, casamentos e óbitos da Igreja Católica, que era o que tinha, mas como o registro era praticamente obrigatório, era universal. E a professora Norberta Amorim criou um método de estudo. Este método, que é reconstituir famílias, para depois sabermos quando é que casavam, quantos filhos tinham, quando é que as mulheres começavam a ter filhos, quais eram os intervalos entre os nascimentos, qual era a taxa de mortalidade infantil, qual era a esperança média de vida, dá uma vertente, um conjunto enorme de indicadores que depois é preciso interpretar. E nós temos um problema Então, em Portugal, que é os nomes. como assim, Sr. Professor? Uma pessoa chama-se António, quando nasce, era registado só como António. E ao longo da vida podia ser António Martins da Silva, António José Castro, António Castro, António Monteiro da Silva Guimarães, ou seja, a mesma pessoa. O nome podia variar. E os filhos do mesmo pai e da mesma mãe não tinham necessariamente os mesmos apelidos. Só havia algo que era constante, que era o nome próprio. Mas então essas conclusões foram derivadas da investigação que o António fez? Não. É da professora Norberta Amorim. Da professora Norberta Amorim. Ainda finais da década de 60, princípio da década de 1970. E, portanto, aquilo que aconteceu é que havia um método de reconstituição de família francês, muito bem fixado e estruturado e que deu conhecimentos muito interessantes, mas que em Portugal não se aplicava, porque eles lá trabalhavam com os apelidos de família. E aqui não era possível trabalhar com os apelidos de família. E, portanto, aquilo que ela construiu foi um método em que trabalhamos com os nomes próprios. Okay? Pois, exatamente. E a partir daí, isto é fácil de ver. Por exemplo, o nome Guimarães. Okay? O nome Guimarães.
Eu não conheço ninguém que se chame Guimarães que não tenha uma relação com Guimarães. Guimarães, o senhor fala nisso no blog Memórias Sim, da Araduca, sim. num artigo. E já há muitos anos que eu falo disto, mas verdadeiramente isto tem um potencial grande em termos de exploração, Então, porque no Brasil era há isso que... centenas de milhares de pessoas de Guimarães, né? Num tempo em que o turismo é o que é, e o turismo que tem a ver com as pessoas irem à procura das suas raízes é muito significativo. E eu já para aí há 15 anos que digo que Guimarães devia explorar essa vertente do chamado turismo cultural, que era trazer as pessoas ao seu berço, ao berço da sua família, que ainda por cima é o berço Mas, António, Guimarães. permita-me só aumentar uma questão para não perdermos o fio à meada, que isso é interessantíssimo. Todas as pessoas, então, que tenham o nome Guimarães terão uma ancestralidade com a cidade? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Ou seja, está a ver José de Guimarães? Sim, o pintor, exatamente. Ele chama-se José Maria Marques. Exatamente. Não é Guimarães, é filho do Senhor Roberto, da Casa Roberto. Sim, exatamente. Ele só é Guimarães... E quando se vai para a França? Quando vai para a tropa. Isto era muito dos militares, não é? O Guimarães. E ele juntou depois e manteve como nome artístico também em homenagem à sua terra. Era isto que acontecia. O senhor Joaquim Moreira da Costa, Moreira por parte do pai, da Costa por parte da mãe, ou se calhar da Costa por parte do avô, e não sabe muito bem de onde vêm esses nomes muitas vezes, chegava ao Brasil essencialmente e acabava por acrescentar o de Guimarães ao seu nome. Exatamente. E todos os Guimarães que nós conhecemos nasceram algum dia assim. Todas as famílias de Guimarães são pessoas originárias desta região, que era muito mais que Guimarães, Faf, até Cabeceiras, Celurico. Era a cidade mais representativa era da pessoal, região. Pertenciam à mesma comarca. Comarca, exatamente. Pertenciam à mesma comarca, portanto era tudo Guimarães. E portanto daí haver ser de longe. No Brasil também existem Bragas, também existem Vianas. Era aí que eu queria chegar também. também. Existem Lisboas, também existem Portos, mas tantos como Guimarães não existem. Aliás, que até há uma, no Brasil, vou falando do Brasil, há a Chapada dos Guimarães. Chapada dos Guimarães, que Guimarães ou se geminou, ou se está a preparar para geminar. Exatamente. Que é uma cidade que a professora Norberta Amorim visitou durante o seu processo de trabalho. E, portanto, a questão dos nomes entre nós são muito voláteis, os apelidos, variam muito. Tem filhos. Tenho duas. Quando batizou, teve que escolher os apelidos que lhe punha. Exatamente, pai e da mãe. E não há nenhuma regra que seja obrigada. Há uma regra que está mais ou menos... Sim, estabelecida tacitamente. Mas sim. nada impede que os troca ou que vá buscar outros que sim, tenha na família. Exatamente. E portanto, só há algumas décadas, só no século XX praticamente, é que começou a haver alguma regularidade nos nomes. E, portanto, a partir daí era muito difícil, houve que inventar um método que adaptasse o método francês, mas à nossa realidade. Exato. E a partir de certa altura, quando começam os estudos aqui no Minho, começamos a ter uma realidade demográfica que era muito diferente daquela que nós esperávamos encontrar. Nós esperávamos ter aqui, portanto, na parte que me toca da minha investigação, esperava ter entre 0,5% e 1% de filhos fora do casamento. Isso é até dizer, professor, os filhos fora das ervas. Os filhos das ervas. Das ervas. E então, aquilo que nós encontramos aqui em Guimarães são 15, 20, 30, em algumas freguesias, nomeadamente ali de Faf, que pertenciam à comarca. Nem existia o Conselho de Faf. Chegamos aos 50%. 50%. Ou seja, as taxas de população são em permilagem. Exatamente. Aquilo que nós teríamos é 2 por 1000. Exatamente. Nós chegamos a ter aqui aos 100, aos 500 por 1000. Um fenómeno próprio desta região. Foi uma das conclusões da tese. Não. Isso foi a constatação. A conclusão é perceber porque é que o fenómeno acontece. E porque é que o fenómeno acontece? Devido à imigração. O que é que acontecia? Imigravam os homens. Certo. Ficavam as mulheres. O mercado matrimonial era muito escasso. E portanto, as mulheres eram mulheres.
e os homens eram homens. Portanto, tem a ver com a sexualidade, mas também tem a ver com estratégias de sobrevivência. Ou seja, havia muitas mulheres que engravidavam para depois, lá no fim da vida, terem quem cuidasse delas. Exatamente. Portanto, a gravidez aqui era muito... A gravidez fora do casamento, chamados filhos naturais, não tinham aquela mácula tão pesada que nós encontramos noutras regiões onde esse número é escasso, porque eles eram muito comuns, ou seja, uma grande parte da população era elegível. Mas isso levará que, agora, outra conclusão que passará pelo facto aqui das mentalidades, por estranho que pareça, serem menos conservadoras? São menos conservadoras. No que tem a ver com os comportamentos sexuais, aqui na nossa região, foram sempre. É uma ideia que nós temos muito clara. Por exemplo, aqui ninguém se escandaliza com os filhos dos padres. É verdade. Hoje eu reconheço em alguém que vai para padre, alguém que vai com vocação para eclesiástica. Mas no passado não era assim. As pessoas iam por questões de sobrevivência social, para manterem um determinado padrão de vida, etc. E, portanto, não era exatamente por vocação. E os padres eram uns homens cheios de sorte, porque tinham as mulheres, as beatas todas da paróquia, e não eram obrigados a casar com nenhuma. E procriavam com muita frequência. Nas famílias daqui de Guimarães, muito dificilmente, fazendo a árvore genealógica puxada lá para trás, muito dificilmente não teremos na família alguém que não seja filho de um padre. Sr. Professor, e essas constatações da tese depois também têm reflexo num blog que toda a gente, ou muita gente em Guimarães segue, que é o Memórias da Araduca. Como é que surgiu o Memórias da Araduca? Memórias da Araduca. Bem, primeiro o nome. Depois sim, também o Araduca, para quem não sabe. Bem, o blog é do tempo, eu sou do tempo da blogosfera, em que os blogs tinham uma importância muito grande. E eram muito mais interessantes do que agora as redes sociais, porque aquilo que era publicado era mais ou menos editado, ou seja, escrevia em blogs quase sempre pessoas que tinham alguma coisa para dizer e sabiam escrever, e os debates que aconteciam nos blogs eram normalmente muito interessantes, porque é que só ia visitar um blog quem estava interessado no que lá está. Estava, exatamente. Eu já deixei as redes sociais há muito tempo. Mas há 2 anos. Mas, em boa verdade, nas redes sociais, muito facilmente nós publicamos qualquer coisa, estamos a receber reações de pessoas que não sabem do que estão a falar e que são muitas vezes muito indelicadas, que perderam o sentido da acessibilidade. Ou seja, eu gosto muito da arte do insulto, mas tem que ser feito com alguma elegância. Com elevação. Não é com este linguajar que agora se tornou tão comum e, portanto, em que toda a gente tem opinião sobre tudo, toda a gente sabe tudo. E não sabe nada. Não sabe nada. Portanto, de um momento para o outro, tornamos todos especialistas em tudo, mas, acima de tudo, tornamos especialistas com as nossas opiniões publicadas, ou seja, uma coisa é conversa de café, outra coisa é nós publicarmos. Comprometermos-nos. Portanto, mas porque o Araduca? Houve um dia em que eu decidi criar um blog com as sobras do meu trabalho de pesquisa, ou seja, o que eu ia encontrando e que não me servia para mais nada e que eu achava interessante para eventualmente um dia pegar, e tem lá muito material que dava neste momento para fazer, por exemplo, vários livros. E portanto decidi fazer um blog, nome, Memórias. A palavra memória tem tudo, não é? Exatamente. A Casa da Memória fui eu que a batizei, portanto... A sério? A sério, sim. É uma história triste, mas adiante. Aquilo que nós temos é que o Memórias, sim, tem a ver com história, mas depois cabe lá mais, tradição, etc. E depois... Memórias de Guimarães. Mas Guimarães, no endereço da internet, não funciona. Sim. É inútil e não sei o que mais. Pois não funciona, exatamente. Não é grande coisa. E, portanto, procurei um nome para a cidade e fui buscar um nome que é mitológico. Ou seja, há quem diga que há 500 anos antes de Cristo, ou 1500 anos antes de Cristo, existiu aqui uma cidade Araduca, chamada Araduca. O padre Trocato de Azevedo falou.
Não, mas já vem no Ptolomeu, na geografia do Ptolomeu. Já vem na geografia de Ptolomeu. Só falta saber exatamente onde é que é. Okay? Aqui nunca houve nenhuma cidade, isso está mais que demonstrado, ou seja, não há nenhuma evidência Exatamente. arqueológica, nomeadamente de que aqui, nem documental, nem arqueológica, que aqui tivesse havido alguma cidade antes daquilo que nós conhecemos, que vai lá para o século X, por aí. E, portanto, havia essa palavra, Araduca. É um nome que é fácil que não é comum, mas é fácil de pegar. E, portanto, o padre Torquato Peixoto de Azevedo, no século XVII, As memórias de fala Guimarães. na Araduca, coloca a Araduca lá em cima no sítio onde está o castelo e por aí adiante. E foi por aí, ou seja, um nome que era diferente, que não tinha os problemas do tiro ou das cedilhas, etc., para os endereços da internet e, portanto... Mas será plausível, António, o termos uma Guimarães junto ao castelo, como o padre Torquato Azevedo também escreve, e a formação de outro burgo mais abaixo? Não, isso nós temos, isso existiu. Ou seja, Guimarães... Guimarães começa cá em baixo com um convento dúplice porque tinha frades e freiras, homens e mulheres, que foi fundado pela Mumadona, okay? Pela Mumadona Dias. E depois construiu lá em cima um castelo, que não é exatamente o castelo que nós temos hoje. Exatamente. Seria muito mais fruste, para proteger a povoação que, entretanto, foi surgindo. E à volta do castelo foi construída uma muralha que não sabia muito bem onde é que passava. Há descrições às quais nós nunca ligamos e julgávamos que ela passava mais abaixo, portanto, que vinha lá desde cima, mais ou menos, onde está a Capela Santa Cruz, exatamente, do Largo da Mumadona, e iria fechar ali onde está o Rua Serpa Pinto, sim, quase a chegar aos Palheiros. Exatamente. E uma planta do século XVI, provavelmente 1568, que foi descoberta no Brasil e que quando eu era presidente da Sociedade de Médicos de Sarmento, fomos buscar ao Brasil, está aí, hoje é muito conhecida, mostra-nos que não era bem assim, ou seja, que a Vila do Castelo, que era a Vila de Cima, exatamente, se falava muito, existia, está nos documentos, ficava mesmo ali à volta do castelo e a muralha fechava no sítio onde hoje está o Paço dos Duques, portanto era ali pequenina. Pois, exato. Pois. E depois nasceu a Vila de Baixo, com a segunda... Nasceu, quer dizer, já existia, mas foi crescendo fora da muralha. Ali seria onde os de Guimarães se iriam recolher em caso de ataque. Exatamente. Mas, entretanto, foi crescendo e aconteceu o que era costume. Foi feito um segundo anel de muralha que veio cá abaixo e acabou por ser demolido a muralha. A questão era essa, é que ao demolir a muralha, a ideia passará então para a junção dos dois polos, por assim dizer. Portanto, passamos a ter só um povo, só uma cidade. E aí é que se pode dizer que Guimarães fica unificado. Exatamente. Havia uma certa rivalidade, não é? Porque eram realidades diferentes, eram paróquias diferentes, e é costume entre vizinhos haver sempre rivalidades. E, portanto, isso acabou com o tempo de Dom Dinis, as coisas já estavam... Falando de vizinhos, uma das questões que aqui mais nós temos acirradas vivas é a questão da rivalidade com Braga, que nada tem a ver com o futebol. Não, nem claro. O futebol só nos últimos 100 anos, vão lá. Não, o futebol faz parte. Faz parte, mas começou muito antes. O futebol, quando chegou, começou logo, entrou na lógica da rivalidade com Braga, mas em boa verdade, vem muito mais lá. Vem tempos memoriais. Nós temos referências a conflitos, por exemplo, com Guimarães e com a colegiada, era muito nessa vertente religiosa, digamos, de jurisdição religiosa, porque o Braga tinha o arcebispo e Guimarães não tinha bispo. Guimarães era uma vila, Braga era uma cidade. Mas Guimarães era maior que Braga. Exatamente. O que fazia de Guimarães ser vila e Braga ser cidade é que Braga tinha bispo e Guimarães não tinha. E Guimarães não tinha. E portanto, mas houve sempre, ou seja, a colegiada arvorou-se sempre de um estatuto das igrejas catedrais. E, portanto, o Dom Prior normalmente era alguém muito relevante, que é colocado pelo rei, sei lá,
filhos do rei eram dom priores da colegiada, normalmente filhos ilegítimos, o irmão mais tarde, sei lá, o irmão do Marquês de Pombal, um conjunto de figuras muito destacadas da altíssima nobreza era colocada aqui como dom prior da colegiada. Normalmente nunca cá punham os pés, porque viviam na corte. Pois, mas dava um certo estatuto. Portanto, havia um estatuto que se queria a par. E a certa altura Guimarães consegue mesmo que o Papa reconheça a Guimarães os mesmos direitos que a Braga. E houve sempre choques por esse lado. Okay? Não tinha nada a ver sequer com a administração. Porquê? Porque Braga era uma comarca, Guimarães era outra, ainda por cima maior que a de Braga. E houve ali, há conflitos, sei lá, uma altura em que o arcebispo quis levar para Braga o Santo Turcato, os restos do Santo Turcato. Exatamente. Houve aí um conflito muito grande, mas foi sempre conflito de jurisdição. Havia uma prática, suponho que ainda é, que era o arcebispo fazer visitação à sua diocese, neste caso à sua arquidiocese, de X em X tempo, e a visitar todas as igrejas, a ver se estava tudo nos conformes, se os registros eram bem feitos, os paramentos estavam corretamente a ser utilizados, se as alfaias estavam bem tratadas e se os costumes das pessoas estavam dentro da moralidade. Essa é outra fonte de informação muito interessante, porque depois portanto, chamavam as testemunhas, perguntava como é que estavam coisas, portanto, as testemunhas eram chamadas, os que eram ouvidos pelo enviado do arcebispo eram escolhidas normalmente de um modo aleatório, aparentemente, e depois davam no seu testemunho, depois o visitador registava o que é que precisava mais de ouvir, e depois havia devassas, por exemplo, devassas em relação aos comportamentos morais, sexuais da população, e isso produziu documentos escritos. Exatamente. Alguns deles muito interessantes e muito explícitos, sei lá. Como uma devassa aos comportamentos dos cônegos da colegiada e das freiras de Santa Clara. Era a mesma coisa, ou seja... Era literatura picante. Quer dizer, havia a história da escada que era usada para entrar no convento e que depois era esquecida. Os sussurros e os ruídos que se ouviam de noite. As escarradas de homem que se ouviam lá. Este tipo de relatos está lá. Depois disse que era esta freira que namorava com aquele... Que na altura, pelos vistos, era mais ou menos aceito. É porque no caso dos cônegos da colegiada, que eram homens poderosos e alguns deles eram os verdadeiros facínoras, não faltavam... Há histórias de cônegos que mandaram espancar a criada, que não era só criada, pois é, exatamente. Ela estava grávida até a fazer abortar. Okay? Está nos relatos destas devassas. E, portanto, estes eram homens que tinham um estatuto social muito elevado dentro que estavam colocados em Guimarães. Eram de Guimarães, estavam colocados, havia ali uma certa traficância das prebendas, porque aquilo dava um certo rendimento que eles tinham. E, portanto, não eram exatamente os mais devotos dos cristãos, longe disso. Precisamente, apesar de... Era uma profissão, a religião. Exatamente, e homens muito preocupados com a sua vida terrena. E sempre a discutir por causa de questões de dinheiro, e jogavam às cartas a dinheiro, e andavam armados de noite e vestidos de curta, em mercê de hábito. Então, E as freiras de Santa Clara normalmente eram as filhas segundas, aquelas que não iam ter um casamento. Exato, porque as primeiras casavam, as segundas... Casavam, não havia dinheiro para o dote, punham-nas freiras, lá, exatamente. Freiras. Mas não eram exatamente o modelo... as clariças em todo lado, não eram exatamente o modelo de devoção. Havia aí conventos de recolhimento, sei lá, como o convento das Domínicas, que nós aqui mais dizemos Dominicas, que as freiras eram recolhidas e eram claramente... As Minicas, com o atual convento, que também tem o mesmo nome. Sim, sim. Mas a questão, Guimarães Braga tem um episódio mais marcante que está escrito e que o próprio António refere muito bem e muito detalhadamente, quando os nossos três representantes, nossos, têm aquele problema que são corridos praticamente à pedrada, ou quando Margarida, o Zé Minotes e o Joaquim José de Meira. Exatamente. Que foi um momento desta rivalidade. E isso é um momento importante, relevante. Aliás,
absolutamente fraturante, como se diz agora. Aquilo que aconteceu foi que Guimarães teve sempre autonomia administrativa em relação ao Braga. até que, na reforma administrativa, no Código Administrativo de 1834, portanto, na sequência da vitória definitiva dos liberais na Guerra Civil, criou os distritos. E criou o distrito de Braga. E integrou 13 concelhos no distrito de Braga, entre eles Guimarães. Guimarães até aí tinha sempre gozado de autonomia e era cabeça de uma enorme comarca, que ia até atrás dos montes. E, portanto, abrangia estes territórios aqui à volta, estes concelhos aqui à volta, e ia até atrás dos montes. E os de Guimarães nunca aceitaram de bom grado esta subalternização, porque isso tinha efeitos, ou seja, Guimarães era aqui na região e no país um dos mais, na região um mais, o país, o concelho que mais impostos pagava, né? Mas de repente estes impostos vão ser aplicados na capital do distrito, Braga, para fazer a cadeia do distrito, para pôr a polícia do distrito, para desenvolver o liceu do distrito, para criar a biblioteca do distrito e por aí adiante. E os de Guimarães nunca ficaram muito confortáveis com essa situação de secundarização e, portanto, houve sempre um sentimento que foi crescendo. Portanto, até 1834 a rivalidade tem muito uma natureza de jurisdição religiosa. Depois é monetária, económica. É de jurisdição política, territorial, com efeitos económicos e com vertentes económicas e financeiras muito relevantes. E, portanto, sempre que havia a criação de uma nova instituição, de um novo instituto, era para Braga que ia. Né? Guimarães ficava sempre para trás. Eram os impostos de Guimarães que ajudavam a pagar. E, portanto, muito do investimento não era feito aqui e os de Guimarães não. Até que um dia ia ser votada uma decisão, uma deliberação na Junta Distrital, onde Guimarães tinha assistir as representantes, que eram figuras distintíssimas na cidade, a começar pelo Conde Margarido, que era par do reino, que era amigo do rei, que quando o rei vinha a Guimarães... Ficava na casa dele, ou seja... A corte, o Palácio Real passava a ser a casa do Conde Margarido, foram maltratados porque ia ser tomada uma deliberação que ia dotar o Liceu de Braga com um laboratório de ciências, suponho, e correu a notícia de que os de Guimarães iam votar contra. Não chegaram, aparentemente não iam votar contra. Em boa verdade, não votaram. Não chegaram a votar. Não chegou a ser votado, mas eles depois foram perseguidos, foram apedrejados, foram insultados, etc. E quando chega a Guimarães essa notícia dessas ofensas, dessa humilhação, de que algumas das pessoas mais ilustres da cidade foram assim tratadas em Braga, há aqui um grande movimento para... Guimarães sair do distrito de Braga. Guimarães sair do distrito de Braga e unir-se ao Porto, que teria sido um disparate. Ou seja, teria sido um disparate, porque se Guimarães consegue emparelhar mais ou menos com o Braga... O Porto nunca conseguiria. O Porto nunca conseguiria, portanto seria muito mais facilmente engolido. Mas há toda aí uma movimentação muito forte, com textos escritos absolutamente extraordinários. Foi criado um jornal... A Razão, não era? Não, 28 de novembro. 28 de novembro, sim. Mas na Razão também não, havia todas as semanas vinha... Isso era uma coisa interessante, porque naquele tempo as pessoas liam os jornais. É verdade. Existiam muitos. Existiam muitos, e Guimarães tinha sempre vários jornais de tendências políticas e culturais diferentes. Exatamente. O que era muito interessante. E, portanto, foi criado um jornal, que era o 28 de novembro, porque isso aconteceu no dia 28 de novembro, cujo financiador era o Martins Sarmento, e o Martins Sarmento escreveu lá muitos textos que são absolutamente extraordinários e deliciosos, de uma sátira que pede messas a qualquer um. Portanto, há todo aqui um movimento. Mas a verdade é que Guimarães conseguiu levar avante. É curioso, porque nesse ano foi eleito como deputado por Guimarães o João Franco. João Franco, que vinha lá do fundão. Vinha não, porque ele nunca cá pôs os pés nem nas eleições. E, portanto, o que é que aconteceu?
Havia ali uma alternância entre o Partido Regenerador e Progressista, eles controlavam tudo, tinham os seus caciques e, portanto, quem os partidos nomeassem era eleito. E, portanto, indicaram para aqui alguém que provavelmente o partido devia, que era alguém que tinha um perfil muito interessante, tinha um potencial grande e, portanto, puseram aqui o João Franco Castelo Branco como candidato. As Dores de Guimarães reagiram muito mal, tanto reagiram muito mal que deram origem a um dos nossos mitos urbanos, a de que o Alberto Sampaio foi derrotado pelo João Franco nessas eleições. Não aconteceu nada disso. Porquê? Porque o Alberto Sampaio nunca foi candidato. Mas foi na altura em que foi feita a grande exposição industrial de 1884, que muda Guimarães, é também o ano em que chega ao comboio, há uma série de acontecimentos muito importantes em que, de facto, Guimarães muda nessa altura e vai para a frente, e o Alberto Sampaio tinha sido o grande organizador, a alma mater da exposição industrial. Isso que também é nesse ano. Que é nesse ano, e, portanto, estava a decorrer quando foram as eleições. E então, o que é que fizeram muitas pessoas? Escreveram no boletim de voto, tinha lá os candidatos impressos, o nome do Alberto Sampaio. Excelente. E ele ainda teve uma votação muito significativa. E, portanto, essa ideia de que depois, o que é que aconteceu? Isto é em 84. Logo a seguir, em 85, no final de 85, quando se dá esta questão, quando rebenta a questão com Braga-Vimaranense, o João Franco toma as Dores de Guimarães e tem um papel muito importante na defesa dos interesses de Guimarães. Consegue, inclusive, propõe um decreto que visava retirar Guimarães do Distrito de Braga e a União ao Porto. Em boa verdade, esse decreto não teve nenhuma consequência. Aquilo que aconteceu foi que Guimarães foi dotado em 1886, suponho que 17 de julho, porque depois aparece um outro jornal chamado 17 de julho. 17 de julho, sim. Com a mesma autonomia administrativa que tinha o Conselho de Lisboa. Exatamente. E, portanto, ficava numa situação em que já não dependia do distrito. Fica numa situação de exceção. Exatamente. E aí sim, não conseguiu a União ao Porto, mas conseguiu algo melhor. Sr. Professor, a nossa conversa voa, mas eu tenho que falar de algo no Vitória. O António, chamo-se o professor António, escreveu também no blog que entrou uma vez no estádio então municipal, num torneio de júniores, que entrou o Vitória, o Benfica, o Ajax, mas que está atento ao fenómeno do futebol. Entretanto, também, na altura, na apresentação de um livro do Miguel Salazar, em que escreveu o primeiro capítulo, traz uma tese, vou ousar chamar, se for errado vai-me corrigir, revolucionária em relação à fundação do Vitória. Mas eu faço a pergunta de outra maneira. É possível conciliar na história com papéis distintos, mas ambos relevantes, Mariano Felgueiras Filho e o António Macedo Guimarães? Isso sem dúvida nenhuma. Quer dizer, o grande mentor do futebol em Guimarães naquela altura era o António Macedo Guimarães. Sem dúvida nenhuma. O Macedo Chapeleiro. Ele teve uma importância muito... E provavelmente teve algum papel, quer em ensinar aos jovens que criaram o Vitória as regras e o futebol, e teve algum papel nesse momento em que o Vitória foi fundado. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas. Portanto, o António Macedo Guimarães é já o primeiro presidente de um Vitória verdadeiramente institucionalizado. Embora muito frágil, tão frágil que vai desaparecer em 1928, só vai renascer e vai ser uma refundação do Vitória em 1932. Com o trabalho do Carlos Machado. Uma das coisas que o Vitória teve que fazer, que os refundadores de Vitória em 1932 tiveram que fazer, foi pedir a adesão do Vitória à Associação de Futebol de Braga, novamente. Exatamente. A terceira vez, porque o Vitória entrou, saiu e voltou a entrar, e depois, em 1932, renasce. E, portanto, eles tiveram que demonstrar que tinham o direito, que podiam usar o nome do Vitória, porque ele tinha se extinto, deixou de ter campo de futebol e deixou de Exatamente. Bem, em primeiro lugar, não sou eu o primeiro a usar esta tese.
o primeiro a dizer, a ter verificado, a ter encontrado a mesma informação que eu encontrei, mas quando eu encontrei não sabia que já alguém antes tinha trabalhado isso. O primeiro a ter encontrado a informação acerca da existência de uma direção do Vitória Sport Clube antes da primeira, do António Macedo Guimarães, foi o engenheiro Helder Rocha. O engenheiro Helder Rocha Escreve um artigo no Povo de Guimarães a referir isso. Um artigo em 1996. Exatamente, ninguém vai aqui retirar o mérito ao António Macedo Guimarães, que até era era da família do engenheiro Helder Rocha. Ninguém lhe vai tirar o mérito, mas a verdade é que antes dele havia uma direção que estava perfeitamente constituída, que tinha os cargos todos, a Assembleia Geral, o Conselho Fiscal, a direção, o Presidente da direção, e que fazia Assembleias Gerais. Faz a Assembleia Geral que elege o António Macedo Guimarães. E é uma Assembleia Geral convocada por essa direção, que elege o António Macedo Guimarães. Que elege depois o António Macedo Guimarães. Ou seja, há aqui uma precedência muito, muito interessante, porque eles eram todos... Portanto, o trabalho que eu fiz, que não tinha sido feito, tem a ver também com a minha experiência na demografia histórica e trabalhar com registros paroquiais. Ou seja, fui à procura das origens de cada um destes, dos nomes que lá estavam. E encontrei-os todos e eram todos muito, muito jovens. Tinham uma média de 18 anos e meio, algo assim, em termos de idade. Mas não há dúvida, era o Vitória Sport Clube. Nós, quando falamos naqueles primeiros jogos que acontecem na Touguia, sim. Na Touguia, não é? O 7-1 ao Braga, sim, sim. O primeiro jogo que era contra uma equipa da Póvoa, que foi contra uma seleção da Póvoa, que é a primeira informação que nós temos em 1822, não é? Sim. Se nós considerarmos que esses são os primeiros jogos de Vitória, também temos que considerar que o Mariano Felgueiras Filho foi o primeiro presidente, porque foi a equipa dele que ele entrou em campo. Porquê é que isto se perdeu na memória? É uma questão interessante. Porque, em primeiro lugar, o futebol não era o desporto mais relevante do mundo naquela altura. Não tinha... Vai-se consultar nos jornais então, que era o quadradinho, já ao contrário de agora que há o futebol jornais esportivos. O futebol era inclusive mal visto. Ou seja, que era visto como coisa de desocupados, de jovens que não tinham mais que fazer. Havia mesmo quem dissesse que o futebol era, do ponto de vista físico, muito perigoso. Era muito violento, isso seria. O desporto mais popular em Guimarães naquela altura era o ciclismo. Isso é que atraía multidões, não era o futebol. E portanto, o futebol não tinha a relevância que tem, e portanto, e daí não haver grandes registros. Aliás, é uma coisa que o Vitória tem, infelizmente, que teve muito pouco cuidado ao longo da sua história em preservar os documentos históricos da sua memória, que agora seriam muito, muito úteis, e portanto, aquilo que nós sabemos em larga medida vamos beber aos jornais da altura. Até porque se nós vamos beber aos jornais com informações que são dadas em entrevistas por pessoas que viveram nos anos 30 e por aí adiante, que acompanharam o Vitória nos seus primeiros passos, vamos a ver, e o que eles dizem muitas vezes não está ajustado ao que aconteceu. Contam-nos histórias de jogos que foram noutro dia e noutro sítio e com outro resultado. A memória às vezes trai, não é? A ilusão da memória. Eu diria uma expressão daqui de Guimarães, já ouvi muitas vezes, que a memória sublimamos, esquecemos, usamos mais umas coisas, alindamos a nossa memória consoante, exatamente. Aquilo que não nos agrada muitas vezes esquecemos. Pagamos. E nem sequer estamos a fazer isso intencionalmente, ou seja, não estamos a inventar, nem estamos a mentir. É o que nos fica gravado e que registramos. E portanto, aquilo que acontece, eu não tenho dúvida nenhuma de que o Vitória foi fundado não sei em que dia, o 22 de setembro de 1822. Setembro é plausível? Não, o 22 de setembro de 1822. 900. De 1922 não é plausível. A primeira vez que os fundadores de Vitória e aquela primeira geração de dirigentes comemorou o aniversário de Vitória foi 2 anos depois, 24, no dia 5 de outubro. No dia 5 de outubro, e fazia sentido ser no dia 5 de outubro, porque era, fazia sentido, porque era feriado, porque havia disponibilidade, mas em boa verdade sabemos muito pouco daquele tempo.
Porque o futebol não era a realidade que é hoje, não tinha a dimensão sociológica que tem nos nossos dias, não tinha a importância que tem hoje, e portanto era uma coisa menor, uma coisa de passava pessoas ao que não lado. tinha mais que fazer. E só muito depois, já nos anos 30, começa a ganhar Outra dimensão. dimensão. E a partir daí, durante muitos anos, em termos distritais, Distritais. o Vitória foi máxima verdadeiramente potência. imparável. Não é? Foi exatamente. António, foi um prazer. Ok. Adorei esta Também conversa. gostei. A pergunta que faço a todos os convidados é: agora com quem é que tomava o próximo café? Eu digo como quem não tomava café, Também pode ser. pronto, com o Ventura, Pronto. não tomava café de certeza. António, foi um prazer tê-lo aqui. Foi uma conversa deliciosa. Muito, muito obrigado. Não tanto que é de Espanha. Muito obrigado. Nós voltaremos numa próxima oportunidade com mais um café, com outro convidado, com outro tema. Esperamos que tenha sido, esta conversa tenha sido tão de vosso agrado como foi para nós. Muito obrigado e boa noite.